pessoal, vamos ver aqui agora a questão de número 5. Nessa questão, a questão diz o seguinte, né? O móvel, ele realiza um movimento uniforme num determinado referencial. Seus espaços variam com o tempo, segundo os dados da tabela. Então, veja aqui que na primeira linha nós temos os instantes de tempo, né? 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4 segundos. Então, o tempo está passando aqui. Eu sei que é segundos porque o tempo está em S. A tabela mostra, né? Aqui essa simbologia do S, que significa segundos. Então, temos aqui tempo em segundos. E veja que eu tenho aqui embaixo os espaços, né, em metros, porque é por causa da letra M, né, M de metros. Então, veja que no instante t igual a 0, né, o instante inicial, nós temos o móvel estando no marco, no espaço 31 metros. Em 1 segundo, ele passa agora a estar no marco 39 metros. Em 2 segundos, ele dá no marco 47 e assim vai, né? Ele vai seguindo a trajetória, o sentido da trajetória. Então, na questão, eu peço aí na letra A, determine o espaço inicial, SO ou S0, e a velocidade escalar V do movimento. Olha só, gente, nesse caso, o espaço inicial, isso acontece no instante de tempo, nesse caso, t igual a 0. Então, nesse caso, o espaço inicial aqui é 31 metros, tá? Então, SO ou S0 é igual a 31 metros. A velocidade escala V do movimento. Olha só, gente, esse problema diz que o movimento ele é uniforme. O movimento uniforme, pessoal, é o movimento em que o corpo ou o objeto ele se move com uma velocidade constante. Em qualquer ponto da trajetória, a velocidade sempre é a mesma. Então, a velocidade média aqui, nesse caso, é igual à velocidade instantânea. Então, nós falamos simplesmente em velocidade, já que essa velocidade vai ser sempre a mesma. Então, nesse caso, se você pegar aqui qualquer ponto, qualquer espaço aqui, né, em relação a um instante de tempo, você consegue calcular tranquilamente essa velocidade. Por exemplo, se eu pegar aqui nesses instantes aqui, nessa fração da tabela, nesse caso eu faço aí, ΔS aqui nesse caso vai ser igual a 55 menos 47, né? Espaço final menos o inicial. Isso aqui vai me dar 8, né, pessoal? 8 metros. Então, o espaço escalar aqui é 8 metros. E a variação de tempo aqui, ΔT, vai ser 3 menos 2. Nesse caso, é 1 segundo. Então, se eu calcular aqui a velocidade, o que acontece? ΔS sobre ΔT, variação do espaço, né, espaço escalar sobre a variação de tempo. Então, nesse caso, eu tenho 8 sobre 1. Então, nesse caso, a velocidade aqui é 8 metros por segundo. Se eu pegasse aqui, por exemplo, o espaço final como sendo 63, o espaço inicial como sendo 31, veja que isso daqui, 63 menos 31, isso aqui dá 32, né? Então, nós temos aqui espaço escalar como 32. E a variação do tempo tem que estar de acordo com o espaço final e inicial aqui, né? No caso, para espaço final 63, o instante de tempo aqui final é 4, menos, nesse caso, para 31, o instante de tempo t é 0. Então, você tem aqui 4 menos 0, que é igual a 4. Então, fazendo aí velocidade, ΔS sobre ΔT, então você vai ter aqui 32 dividido por 4. Então, nesse caso, a velocidade aqui, pessoal, é 8 metros por segundo, que a gente já calculou a mesma velocidade. Só fiz isso para vocês entenderem essa questão da velocidade ser sempre a mesma no movimento uniforme. Se você pegar qualquer fração nessa tabela, né, fazer a variação do espaço entre dois pontos aqui, né, dois valores, em relação aos instantes de tempo também relacionados a esses valores no espaço, você vai ter a mesma velocidade. A velocidade não muda. Então, a velocidade aqui nesse caso é 8 metros por segundo. Então, vamos ver aqui agora a letra B. O movimento ele é progressivo ou retrógrado? Então, pessoal, o movimento quando ele é progressivo, quando ele se dá a favor
do sentido da trajetória. E ele é retrógrado quando esse movimento ocorre no sentido contrário à trajetória. Nós vemos aqui pela tabela que à medida que o tempo ele vai aumentando, né? 0, 1, 2, 3, 4 segundos em diante, vemos que o marco, os espaços, eles também vão aumentando. 31, 39, 47, 55 e 63. Isso significa que o objeto está caminhando no sentido a favor da trajetória. Então, nesse caso, nós temos aí um tipo de movimento chamado de movimento progressivo. Então, o movimento ele é progressivo. Como é que você justificaria isso? Você diria o seguinte, pois ocorre a favor ou no sentido, né? Deixa eu colocar aqui. Ocorre no sentido da trajetória. Ocorre no sentido da trajetória. Qual é a função horária do movimento? Então, gente, lembrando a vocês que a função horária, né, de um movimento uniforme é dada por S igual a S0 mais VT. Ou seja, vai ser a soma do espaço inicial mais o produto entre a velocidade, né? Nesse caso a velocidade aqui é constante, é sempre a mesma, vezes o tempo. Então o espaço final, o espaço, eu quero calcular um espaço, qual o espaço que o objeto ele vai ocupar? Vai sempre se dar com a soma do espaço inicial mais o produto da velocidade e o instante de tempo para aquele espaço. Então, por exemplo, aí nesse caso, nós já temos aí que S0 aí nesse caso é 31 e a velocidade é 8 metros por segundo. Então, fica 8t, tá? Então, a função horária é a fórmula, né? Então, é só isso que a gente quer, essa fórmula aqui. Então, a função horária aqui, nesse caso, é S igual a 31 mais 8t. Então, a função horária do movimento, ela está relacionando, nesse caso aí, o tempo e o espaço, né? Então, nesse caso, o espaço, ele depende do tempo, né? Em que espaço o móvel vai estar em um determinado instante de tempo? Tempo igual a 2 horas, por exemplo. Então, aí você utiliza essa função, né, para poder calcular esse espaço. Por exemplo, aqui, eu quero saber qual é o espaço que o móvel vai estar quando t for igual a 2 horas, por exemplo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai substituir isso na função. Eu teria o seguinte, S, nesse caso aí ficaria 31 mais 8 vezes 2, no lugar do T, que é 2 horas, eu coloco 2. Então, eu tenho S igual a 31 mais 16 e faço essa soma aqui, né? 31 mais 16. Então, isso daqui, pessoal, vai dar 47. 47 o quê? 47 metros. Veja que se eu for olhar na tabela, olha só o que acontece. Quando o tempo, né, o instante de tempo t é 2 segundos, o que acontece? O espaço, né, que o marco, né, a posição que o objeto se encontra é em S igual a 47 metros. No instante de tempo t igual a 2 segundos, nesse caso, o espaço que o corpo ou o objeto ocupa é 47 metros, condizente com o que está aqui na tabela.